Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael, dando continuidade à nossa disciplina de Contabilidade Internacional 1. Hoje nós vamos falar sobre harmonização e convergência às IFRS, que são as normas internacionais de contabilidade. Vamos lá? Bom, pessoal, primeiro a gente precisa fazer uma reflexão sobre os impactos, as implicações que a aderência, a adoção de padrões internacionais traz para a realidade das empresas. Né? E a primeira delas é a transparência, porque a partir do momento em que a gente passa a ter uma linguagem padrão, em termos relacionados à contabilidade, ao reconhecimento dos fatos econômicos na riqueza das empresas, a gente passa a ter então maior transparência, né? A gente passa a ter um entendimento maior de quais são os procedimentos, as técnicas, os parâmetros que são adotados nos vários países do mundo. Né? Então, essa questão da transparência ela é potencializada, ela é aumentada, porque a gente parte de demonstrações que saíram das mesmas bases, né? Então consideram as mesmas especificidades, as mesmas particularidades, os mesmos princípios para serem elaboradas. Então esse é um dos benefícios, né, de adotar um padrão internacional. O segundo é aumentar a comparabilidade e a qualidade da informação financeira, como eu disse, partindo das mesmas bases, fazendo avaliações, a mensuração dos seus elementos patrimoniais da mesma forma, né? Não exatamente da mesma forma, mas partindo da mesma premissa, das mesmas bases, a gente tem um aumento de comparabilidade. Né? É mais fácil fazer a comparação das demonstrações financeiras elaboradas em um país com a do outro, porque ambos partiram da mesma base. Então, isso aumenta essa possibilidade de comparação. Aumenta também a qualidade da informação, porque você tem informações mais refinadas no sentido de conseguir entender elas da mesma forma. Então, como a proposta, né, o objetivo do IASB é elaborar uma estrutura que dê condições de serem representados, né, os elementos do patrimônio das empresas de uma forma adequada, com qualidade, normas com alto padrão de qualidade, né, essa é a principal proposta do IASB, então a gente tem uma tendência a aumentar a qualidade das informações, porque as IFRS elas são normas que são elaboradas com esse foco de alto padrão de qualidade. Tá? Então, a ideia de adotar um padrão é a gente também melhorar a qualidade da informação. A partir do momento que a gente tem, a gente parte da mesma base, os diversos países do mundo partem da mesma base, há um aumento consequente da qualidade da informação contábil. Tá? Permite aos investidores e outros participantes do mercado a tomar decisões econômicas conscientes. Então, como a informação ela tem esse mesmo padrão, né, de base, a gente passa então a fornecer para os investidores e para os outros usuários que atuam no mercado, que fazem transações econômicas no mercado, que eles tomem decisões mais conscientes, porque sabendo de como aquela informação foi gerada. Então é possível ter uma visão econômica daquele mercado, daquele país, de uma forma mais consciente, mais racional, porque ambas partiram da mesma premissa. Então, essa comparação, a comparabilidade da informação fica mais fácil, porque fica mais evidente, né, quais são os reflexos da economia local nos ativos que estão sendo comercializados no mercado. Tá? Uh, Também reforça, né, a prestação de contas e ajuda na responsabilização da administração, que é a famosa accountability, que a gente tem ouvido falar bastante agora. Né? Então, essa questão de como as normas elas seguem um padrão, a gente consegue facilitar a prestação de contas, porque todo mundo trabalha com as mesmas bases. Então, partem das mesmas premissas, saem da mesma estrutura conceitual e, consequentemente, vão ter que prestar contas
de uma forma parecida, não igual, mas similar, né? Então reforça essa necessidade da prestação de contas e facilita esse processo. Tá aí a ajuda na accountability, porque a partir do momento que as empresas são obrigadas, né, elas têm essa necessidade de prestarem contas de uma forma mais similar, também facilita quem está fiscalizando essas empresas e de como ela está fazendo a gestão dos seus ativos financeiros, a responsabilizar a administração, né, por atos que ela tome, por decisões que ela tome que possa prejudicar os interesses dos acionistas, dos stakeholders. Então, fazendo a prestação de contas de uma forma padronizada, a gente também consegue responsabilizar os administradores, os gestores, de uma forma mais tranquila, certo? O outro ponto que a gente sempre também chama atenção é que reforça essa qualidade da informação, a partir das mesmas bases, da mesma estrutura conceitual, a gente diminui o hiato da informação entre os provedores de capital e as pessoas que confiaram seu dinheiro, né? A quem eles confiaram seu dinheiro, porque essa dificuldade aí de acesso à informação por parte de quem está fazendo investimento em empresas de capital aberto que negociam as suas ações no mercado, ela costuma ser grande, né? Porque os acionistas minoritários, eles contam somente com as demonstrações financeiras que são efetivamente publicadas pelas empresas, né? Então, quem está lá dentro, o CEO, quem toma a decisão, os administradores, os gestores, os diretores, têm acesso a informações internas. Quem está fora, quem só está fazendo um investimento em ações de forma minoritária no mercado, eles dependem das informações que são divulgadas, que são publicadas nas demonstrações financeiras da empresa. Então, quando a gente parte de um padrão, né, desse padrão internacional que é usado por todos os países, a gente tem essa diminuição de diferença de informações, né? Então, as pessoas passam a ter acesso a informações parecidas, porque como todo mundo parte da mesma base, então se eu faço um investimento em uma empresa no Brasil, faço um investimento em uma empresa na Europa, eu vou ter as mesmas informações divulgadas, né, lá em notas explicativas, a estrutura das demonstrações financeiras vão ser similares, então a gente tem acesso a informações de uma forma parecida, tá? Então essa diferença no acesso à informação, ela diminui com a adoção de uma padronização internacional na perspectiva da convergência às IFRS. Também tem a questão da eficiência econômica, porque a partir do momento que os usuários, as pessoas que têm interesse naquela informação, conseguem fazer uma análise robusta, né, fazer uma análise comparativa da viabilidade, do risco e do possível, fazer projeções de retorno daquele investimento, isso ajuda na eficiência econômica da economia global. Então, essa é uma vantagem que é sempre reforçada quando se fala em adoção de padrões internacionais, em harmonização, convergência, a gente sempre vai levar em conta que o efeito geral que isso traz é aumentar a eficiência econômica dos mercados. Tá? Essa identificação de oportunidades e riscos no mundo todo, porque todos tendem a seguir um padrão, uma estrutura conceitual, isso ajuda então na eficiência econômica e automaticamente melhora na alocação de capital, tá? Porque daí os agentes econômicos vão fazer a alocação de capital onde as oportunidades são melhores e onde os riscos são menores, ou que o retorno compensa em função do risco que ele está assumindo naquele negócio. Tá? Para as empresas especificamente, diminui o custo do capital e reduz os custos dos relatórios internacionais, porque a elaboração das demonstrações financeiras tem custo, né? Então, a partir do momento que se parte da mesma base
empresas que têm sede em vários países, que precisam fazer divulgações de relatórios internacionais, vão partir da mesma base. Então, isso diminui o custo na elaboração, porque está todo mundo seguindo a mesma lógica, né? Não está moldando tanto as suas demonstrações financeiras aos costumes, aos procedimentos locais daquele país. Tá? Então, falando das IFRS de modo geral, a gente sempre leva em consideração essas consequências, né, que a convergência, a adoção das IFRS traz para os países. Essa é a linha de defesa, digamos assim, do IASB para convencer os países a utilizar os padrões internacionais. Eu trouxe aqui para a gente agora, nós vamos falar sobre as razões das diferenças entre os modelos contábeis, porque cada país, a gente já estudou isso nas aulas anteriores, já discutiu um pouco sobre isso, cada país tem as suas características, as suas particularidades, né? E aí o estudo de Nobis, de 98, ele elenca, né, identifica na literatura quais são as principais razões para essas diferenças. Por que um país tem um modelo contábil diferente do outro, né? Então, o primeiro deles, que ele elencou, é a natureza da propriedade dos negócios, né? Então, a propriedade dos negócios ela é um fator que causa diferença nos modelos contábeis. Isso vai interferir lá na forma como a gente faz os balanços, como a gente reconhece os fatos econômicos que envolvem a empresa. Tá? O sistema financeiro do país, né? O sistema, dependendo da forma como ele está estruturado, isso vai interferir no modelo contábil. A herança colonial, né? Essa questão dos países que têm esse histórico de ter sido colônia, né? Tem reflexos, né, históricos na forma como o país estrutura o seu mercado, como estrutura as suas convenções, a forma como ele enxerga as coisas. Então, tem reflexos dessa herança colonial. A questão da tributação, né, o aspecto tributário, a estrutura tributária do país vai influenciar no modelo contábil. A existência de inflação, e isso tanto no nível alto, no nível médio, no nível baixo, né, então vai ter influência no modelo contábil. O nível educacional, e aí aqui o enfoque é maior na questão do preparo dos próprios profissionais de contabilidade em entender, né, em interpretar as suas normas. Então, países que têm um nível educacional mais baixo, têm estruturas educacionais mais enxutas ou que não são tão desenvolvidas, vai interferir no modelo contábil do país. A idade e o tamanho das empresas de serviços contábeis. Então, se o país tem essa cultura, né, essa estrutura de serviços contábeis mais robustos, ou se as empresas são novas, estão começando, né, isso vai influenciar no modelo contábil do país, né, e o tamanho também dessas empresas. O estágio de desenvolvimento econômico do país, então se é um país que está em desenvolvimento, se é um país desenvolvido, isso vai influenciar no modelo contábil. O sistema jurídico legal, né, a gente estudou essa questão do sistema jurídico legal, que nos países que seguem o Code Law, os países que seguem o Common Law, então isso vai ter influência no modelo contábil do país. A questão cultural, que também é muito forte, né? Tem países que são mais liberais, tem países que são mais catedráticos, digamos assim, conservadores. A história e a geografia do país também pode influenciar o modelo. A língua, né? Essa dificuldade de entendimento e conversar com outras culturas, entender outras realidades, tem influência também pela língua. A influência da teoria, como que a teoria influencia na contabilidade em um sistema mais prático. O sistema político do país também vai influenciar. O clima social, a religião e acidentes que podem ter acontecido que vão influenciar os modelos contábeis. Tá? Então, essas são as 17 razões identificadas na literatura que moldam, né, que interferem, influenciam os modelos contábeis no país. Então vejo que não é uma coisa simplória de se entender
e tampouco a gente não tem respostas prontas para justificar essas diferenças, né? Existem vários estudos que foram feitos depois do Nobis que analisam cada um deles, né, de uma forma mais robusta, mas a gente ainda não tem essa visão definitiva do que justifica essas diferenças, né? Também isso, de certa forma, era mais relevante num momento onde a gente estava tentando implementar um modelo harmonizado, né, um modelo padronizado para o mundo todo, né? Então, agora, como a gente já conseguiu fazer essa virada, né, em nível mundial para a adoção das IFRS, esse entendimento, né, das diferenças entre os modelos contábeis acaba que vai tomando outra dimensão e tendo uma outra cara. Mas é importante a gente saber que existem outros que não foram abordados por Nobis, que já surgiram de estudos mais recentes, e que ainda há estudiosos que estão tentando entender essas diferenças, porque mesmo adotando as IFRS, ainda existem particularidades em cada país, certo? Então vamos em frente. Tem também o livro de Welford de 2005, que também elenca algumas dessas razões para as diferenças. A primeira é as características e necessidades dos usuários das demonstrações, então as forças de mercado que interferem na demanda pela informação contábil, isso vai refletir no modelo contábil do país. Tem também essa questão da contabilidade de direito e a contabilidade de fato, porque na contabilidade de direito a gente está falando de regulação contábil, então a legislação que influencia o modelo contábil, e também a contabilidade de fato, que é a prática, né? Aquilo que realmente acontece no dia a dia das empresas. Então, pode também ter essa dualidade no país, que adota determinado modelo contábil na sua legislação, na sua regulamentação, mas na prática acontece isso de uma forma diferente. Então, também essa dualidade da contabilidade de direito e contabilidade de fato pode interferir no modelo contábil adotado pelo país. O sistema jurídico, né, como a gente já falou, do Common Law, do Code Law, o sistema educacional e profissional contábil, que também foi relatado por Nobis, que vai influenciar como o sistema educacional e profissional da área da contabilidade está estruturado no país, se o sistema educacional está preparado para sugerir, para qualificar os contadores, os profissionais que vão trabalhar com a contabilidade nessa perspectiva de um modelo, uma linguagem comum no mundo todo, né? E também os fatores culturais que influenciam as práticas contábeis de determinados países. Então, a questão dos fatores culturais estão sempre em voga também quando a gente entra nessa discussão entre as razões das diferenças entre os modelos contábeis. Ok? Então, agora falando um pouquinho da harmonização. O que é, né, então, a harmonização? Quando a gente fala em harmonizar as normas contábeis, transformar o nosso modelo contábil no nosso país para um modelo mais harmônico aos padrões internacionais, a gente está falando em conciliar, né, em diminuir as diferenças entre o nosso sistema contábil local para o sistema contábil tido como padrão em um nível internacional. Então, harmonizar significa fazer essa conciliação entre as práticas contábeis dos países, né? Diminuir a diferença de procedimentos, como eu trato determinada situação. Como eu trato determinada situação, vai, digamos assim, eu vou ter um tratamento muito próximo, né? Eu vou tentar olhar para essa situação e vou adotar procedimentos parecidos, né? Adotar procedimentos mais harmônicos, que não criam tanta divergência e reflexos muito intensos nas demonstrações financeiras das empresas. Então, harmonizar significa fazer essa conciliação, tentar chegar num ponto comum entre as várias formas de entender o mesmo fato econômico. Tá? Então, essa reconciliação dos sistemas contábeis
ela tem um enfoque em fazer a análise, fazer a aplicação das normas de uma forma mais próxima, mais harmônica, mais parecida, não tão diferente uma da outra. Porém, a principal característica da harmonização é preservar as particularidades de cada país. Então, a gente continua olhando, preservando essas características que são locais, né? A gente tenta se aproximar, harmoniza, diminui as diferenças dos procedimentos adotados no nosso país para o restante do mundo, porém a gente preserva, a gente mantém as características locais, as particularidades do país no nosso modelo contábil. Tá? Então, o objetivo da harmonização é melhorar o entendimento e a interpretação de troca de informações, porque a partir do momento que eu tenho um olhar mais próximo, com menos discrepância de um país para o outro, eu consigo entender um pouco melhor como aquela demonstração financeira foi elaborada, né? E, consequentemente, interpretar as informações que ali estão de uma forma mais harmônica, mais tranquila, mais adequada, certo? Lembrando sempre que a harmonização leva em consideração a globalização, né? Os fatores que influenciam a gestão das empresas de uma forma mais prática. Então, o preservar as particularidades significa considerar os efeitos da globalização e todas essas diferenças que a gente já conversou anteriormente. Tá? Então, a harmonização tem esse viés mais suave, a gente tenta aproximar, mas preservando as particularidades de cada país, certo? Agora, falando da convergência, né? A convergência é um pouco diferente da harmonização, porque convergir significa tender para o mesmo ponto. Então, a gente tem que sempre levar em conta que a convergência, quando eu falo fizemos a convergência aos padrões internacionais, fizemos a convergência às IFRS, que é o que aconteceu no Brasil. Significa que a gente deve adotar integralmente as IFRS. Claro que nós temos o CPC aqui no Brasil, né, para fazer a análise e a tradução dessas normas internacionais para o contexto brasileiro, mas, via de regra, a gente faz essa adoção integral, a gente não vai pensar, selecionar o que nós vamos adotar ou não, porque isso vai interferir na forma como eu já fazia contabilidade antes aqui no país. Tá? Então, a convergência é essa virada de chave. A gente saiu do modelo que tinha um olhar mais local e passou a adotar integralmente os padrões considerados como de alto nível internacional. Tá? Então, em termos práticos, quando a gente fala de adotar as IFRS, a gente está falando de adotar procedimentos que são considerados de alto nível em termos de mensuração, reconhecimento, apresentação e divulgação das informações financeiras. Então, isso envolve um monte de coisas, é uma série, né, um arcabouço grande de normas e de reflexos práticos que isso tem para os profissionais de contabilidade e para a realidade das empresas. Né? Então, nós fizemos essa convergência no Brasil. Por isso, nós somos considerados, na América do Sul, uma referência em termos de contabilidade, porque nós conseguimos fazer essa virada de chave, essa convergência aos padrões internacionais de uma forma bastante robusta e adequada. Tá? É importante que quando a gente fala que a gente está fazendo essa convergência, a gente, de certa forma, abre mão de aspectos que eram costumes internos no país. Tá? Então, a gente passa a seguir essa lógica internacional. O relato financeiro ele é feito com esse olhar de alto padrão internacional. Então, é o que se aceita em nível global e não mais considerando os costumes internos, certo? Então, no Brasil nós fizemos essa convergência. Agora falando das vantagens. Bom, as vantagens entram um pouco naquilo que a gente falou lá no começo da aula, que é proporcionar maior transparência e melhorar a compreensão, né, das informações em um nível internacional. Então, as demonstrações financeiras elas são apresentadas para o mercado internacional em uma linguagem, em uma base que praticamente todos estão usando.
Então, isso aumenta a transparência e melhora a compreensão das informações. Possibilita essa reconciliação dos padrões contábeis, então países que têm padrões muito diferentes passam a ter essa reconciliação, né? Reduz o tempo e o custo para converter as demonstrações financeiras de subsidiárias estrangeiras, então países que têm subsidiárias em outros países que elaboram as suas demonstrações com base em padrões locais, a partir do momento que o país adota normas as IFRS, ele passa então a fazer essa conversão, essa análise e a consolidação das suas demonstrações financeiras de uma forma mais rápida, com menos tempo e menos custo. Proporciona menor risco para o investidor, isso também é interessante, porque as demonstrações financeiras não estão adaptadas a um cenário local, elas conversam, dialogam em nível internacional, então isso de certa forma oferece mais confiança, mais tranquilidade para o investidor, porque ele sabe que o que ele está analisando não vai sofrer mudanças quando for transformado para um padrão internacional. Também facilita as auditorias contábeis e financeiras, então para auditar essas demonstrações com certeza facilita, porque você está partindo de uma mesma base, então de certa forma o padrão de auditoria vai ser o mesmo para os diversos países, né, com pequenos ajustes. Facilita a análise comparativa de resultados financeiros e do desempenho das empresas nacionais e estrangeiras, né? Pensem, eu estou analisando quanto que essa empresa dá de retorno, eu posso fazer essa comparação com empresas de outros continentes ou do mesmo continente que adotam o mesmo padrão, porque essa análise comparativa ela se torna possível porque eu não vou precisar ficar transformando essas demonstrações. Elas já partem da mesma base, então facilita a minha análise comparativa, tanto de resultado como de desempenho. Tá? Então isso é bastante interessante para o investidor. Os gastos na elaboração, divulgação e auditoria são diminuídos, consequentemente, né? Porque como é mais fácil de auditar, a gente demora menos tempo para elaborar, para divulgar, porque a gente já segue um modelo padrão num nível internacional. Facilita a política de preço, né? As transações internacionais também são facilitadas, porque a gente está falando a mesma língua, então segue-se a mesma lógica, a mesma base na avaliação dos seus ativos, né? Das suas transações. Consequentemente, isso facilita a alocação de recursos, né? A decisão do investidor aonde ele vai investir, para onde ele vai destinar o seu recurso, né? Isso é interessante. Viabiliza o desenvolvimento do mercado interno e estimula o ingresso de investimentos diretos do exterior, porque a partir do momento que um país adota um padrão internacional que reforça essa preocupação com a alta qualidade dos seus demonstrativos financeiros, você tem mais segurança, né? Você aumenta a segurança e, consequentemente, viabiliza esse desenvolvimento do mercado interno. Então, chama a atenção de investimentos de fora por todas essas razões que a gente já elencou. As informações são mais transparentes, o investidor consegue entender o que está escrito, não vai ter mudanças muito bruscas quando faz uma análise comparativa com outros mercados. Então, isso tudo vai somando um apanhado de benefícios, né? Torna mais fácil a consolidação das demonstrações. Então, aqui que a gente já falou de investimento em vários países, a gente quando tem que alocar para entender qual foi o desempenho do grupo e não de uma unidade, aí a gente precisa fazer essa consolidação, né? Então, com a consolidação, essa consolidação fica mais fácil seguindo as normas no padrão das IFRS. Tá? Melhora a comunicação com os seus investidores, né? E a empresa, elas estão aptas a atender às exigências dos investidores. Então, né, não precisa, não vai ser não é um sacrifício você gerar as informações no nível que interesse os investidores, porque a empresa já vai trabalhar com a base, com a linguagem que os investidores entendem. Tá? Então essas são as vantagens das IFRS. As desvantagens. Aí aqui, focando mais na perspectiva da harmonização. É uma tarefa muito difícil conciliar diferenças de informações divergentes. Então, quando a gente se preocupa em harmonizar, a gente está falando de conciliar sistemas contábeis bastante diferentes. Então,
complicado de você fazer essa aproximação, porque cada país tem a sua história, os seus aspectos econômicos, jurídicos, sociais, culturais, que vão interferir em como o seu sistema contábil está estruturado, né? Então é difícil fazer essa conciliação. A harmonização também reduz as opções de práticas contábeis, porque quanto mais você se aproxima do modelo de um padrão, menos opções você tem para tratar é, um fato econômico que aconteceu ali naquela empresa, naquele país. Você deve seguir a cartilha, digamos assim, você tem que seguir o modelo internacional. Então você não pode ficar fazendo adaptações e tratando os ativos de uma forma diferente, por mais que ela seja mais adequada, né? Então isso é uma desvantagem. E aí a gente fica com aquela dúvida, será que realmente é uma desvantagem isso, né? Porque para o investidor, essas adaptações para interpretar de uma forma mais adequada o fato econômico, nem sempre ela é uma informação que ajuda, né? Muitas vezes ela atrapalha porque ele não consegue entender por que foi tratado aquele fato daquela forma. Tá? Casos também que governos locais lançam políticas provisórias, né? Políticas fiscais provisórias, isso também é difícil de ser entendido pela harmonização contábil, né? Então, como a política fiscal reflete no sistema de contabilidade, a gente também tem dificuldades em entender as políticas fiscais quando a gente passa a ter uma contabilidade harmonizada, né? Mais próxima de outros países, porque cada país vai ter a sua característica e a sua política fiscal vai respeitar, né? Vai considerar os aspectos locais. A harmonização também foi vista por alguns pesquisadores estudiosos da área como uma imposição dos países desenvolvidos, né, para os países em desenvolvimento. Então também entra naquela discussão da decolonialidade, né, que a gente ainda é tratado como colônia, mesmo que de forma subliminar, né, indireta, que eles fazem normas que são de alto padrão, que de certa forma atendem países desenvolvidos e querem implantar isso aqui de uma forma direta, né? De uma forma impositiva. Então também tem essa visão, que é uma visão diferente, mas também pode ser considerada uma desvantagem. Não há julgamento subjetivo no que diz respeito à interpretação e divulgação dos eventos econômicos, então essa questão da interpretação e da divulgação das informações, elas são interpretadas e analisadas de uma forma que tendem a olhar para os fatos de uma mesma maneira, né? Claro que isso é um pouco utópico, mas esse não há julgamento subjetivo, que se coloca como uma desvantagem, é porque você, de certa forma, tem que seguir o padrão que foi estabelecido na norma, né? Então, há uma forma de tolimento dessa análise subjetiva dos fatos, que entra naquela questão ali de reduzir as opções de práticas contábeis que a gente falou anteriormente. Outra desvantagem é a questão do forte nacionalismo, né, em alguns países e a falta de uma entidade profissional que realmente seja influente na definição das políticas contábeis se torna uma barreira para a implementação do processo, né? Então, quando o país é muito nacionalista, não, a nossa política é a melhor e a gente não quer abrir mão de tais situações, ou o conselho, né, de contabilidade, a entidade responsável por deliberar sobre a profissão no país, não tem essa influência política institucional para fazer com que as coisas funcionem da forma que ela deseja, né? Então, são consideradas barreiras para o processo. A rigidez também trazida pela convergência pode ser considerada uma desvantagem, aqui já não falando na harmonização, falando de convergência. Porque quando a gente fala de convergência, é fazer essa virada, né? Eu tinha uma situação, convergi para outra, passei a adotar padrões de alta qualidade. Então essa virada e essa rigidez, porque eu tenho que seguir o que está previsto, estabelecido nas normas internacionais. Então é de uma certa forma rígido, né? Porque eu preciso me adequar, eu preciso ajustar os meus procedimentos, as minhas técnicas, a forma como eu divulgo, o que eu divulgo, aos padrões que são considerados aceitos internacionalmente. Então, como eu tenho que fazer,
essa rigidez ela é considerada como uma desvantagem da convergência, tá? Então, agora, pessoal, fazendo um fechamento, né, um apanhado geral. A gente, não sei se ficou claro, se vocês conseguiram entender, conseguiram enxergar essa diferença, né, entre convergência e harmonização contábil. Então, na prática, harmonização contábil significa conciliar as práticas contábeis entre os países. Então, é se aproximar, tentar diminuir a diferença de tratamento, né, das práticas contábeis entre os países. Lembrando que na harmonização a gente sempre vai levar em conta as características regionais, as características locais daquele país. Então, mesmo eu tentando me aproximar as minhas práticas contábeis das que são feitas no restante do mundo, eu ainda continuo seguindo as minhas características locais. Então, essa característica regional ela é uma bandeira da harmonização. Quando a gente fala em convergência, a gente está dizendo que os países devem adotar integralmente as IFRS, e não pensar, selecionar. Isso eu vou adotar, isso eu não vou adotar. Isso eu consigo fazer, isso eu não consigo. Não. Aqui eu devo adotar integralmente. Então eu faço essa convergência para as IFRS de uma forma integral, né? Eu não fico selecionando. Então, adotar integralmente as IFRS é a bandeira da convergência. Então, é importante vocês terem essa visão da harmonização, porque lá, quando a gente estava discutindo isso no Brasil, ficou-se nessa trade-off, nessa discussão. Nós vamos harmonizar ou nós vamos convergir? Qual vai ser o nosso posicionamento, né? Então, o posicionamento, o caminho escolhido pelo Brasil foi fazer essa convergência. Então, nós fizemos essa virada de chave, né, com as mudanças na legislação. Então, nós ainda temos essa perspectiva do Code Law, então a gente mudou a legislação e automaticamente isso refletiu nas práticas da contabilidade, né? Então, o Conselho Federal foi muito importante, o IBRACON, a CVM trabalharam de uma forma bastante intensa, lutando bastante e tentando tornar isso uma realidade no Brasil e conseguiram, né? Então, hoje nós somos, como eu já falei, nós somos uma referência na América do Sul de como fazer essa virada de chave, né, nós temos um modelo contábil já que segue os padrões internacionais de contabilidade, certo? Então, espero que vocês tenham entendido essa diferença entre harmonização e convergência e os seus benefícios e as suas limitações, certo? Então, é isso, pessoal. Obrigado. Aqui são as fontes que eu utilizei e até a próxima. Tchau, tchau.